E aí, quais são os tipos de planilha que a RDC 216 ela vai me preconizar? Bom, geralmente, quando a gente fala em RDC, é a legislação maior, né? E aí, como referência, e já que é a primeira legislação, eu utilizei como base a 216, porque é ela que vai preconizar muito em cima dessa questão dos registros, né? O que eu preciso, de fato, registrar. E a 216, ela preconiza que alguns registros, eles devem ser feitos de uma forma obrigatória. Para quê? Para que ele me sirva como um parâmetro da fiscalização da vigilância sanitária. E a primeira planilha que ela vai preconizar, que ela vai estabelecer, é a planilha de limpeza ou manutenção de equipamentos de climatização e filtros. Um dos pontos de toda e qualquer planilha que ela for confeccionada, ela precisa ter a data que foi efetuado o tipo de serviço, qual foi o procedimento que você executou e principalmente quem fez. Então, quando a gente for limpar esses equipamentos de climatização, por exemplo, ar-condicionado, coifas, elas devem ser escritas, né, quando houver essa questão aí da troca do filtro, tá? A segunda planilha, o segundo ponto do registro, vai ser a manutenção programada de equipamentos e calibração de instrumentos de medição. Olha só, nem sempre a gente vai estar limpando alguns equipamentos diariamente, como, por exemplo, refrigeradores, freezers. Então, eu preciso estar registrando esses equipamentos que não são lavados diariamente. Porque aquilo que é lavado diário, você não precisa ter um controle, porque você vai estar lavando todos os dias, né? Eu consigo visualizar aquela sujeira que foi feita de manhã e que no final do turno eu vou estar limpando. Agora, um refrigerador, né, uma estufa, da quais aqueles equipamentos que não são limpos diariamente, eu preciso ter essa planilha. E também preciso ter a questão da calibração dos meus equipamentos de medição. Então, a gente precisa ali programar de uma forma preventiva a calibração do meu termômetro, por exemplo, tá? Da minha balança, porque eu não posso trabalhar com algo que esteja fora dessa calibração. Não tem como eu falar que ele está quebrado, por isso que a gente vai trabalhar com medidas preventivas. O terceiro ponto é a limpeza de instalações e equipamentos. Mais uma vez, ressaltando a importância daqueles equipamentos ou instalações como teto, janelas, portas, que não são limpas diariamente. Por isso que cabe a gente sempre estar registrando a data e principalmente quem foi o meu colaborador que me auxiliou aí nessa questão da limpeza dessa minha instalação. O nosso quarto ponto vai ser a higienização do reservatório de água. Bom, o reservatório de água, a RDC, ela preconiza que ela seja limpa a cada 6 meses. Então, quando a gente coloca essa higienização feita a cada 6 meses, ela vai estar ali, principalmente dentro do reservatório, eu verificar a estrutura dessa minha caixa, verificar se ela está quebrada, se tem algum tipo de rachadura, se tem presença de algum objeto estranho e como que está o funcionamento dessa minha caixa d'água. Fiz todo o procedimento, né, que a gente vai ver que ele vai estar ali paralelo ao POP. E mais uma vez, registrar a data que foi feito, o nome do colaborador que efetuou a limpeza e a próxima data provável dessa higienização. Porque quando a gente pensa em 6 meses, qual que seria essa data? Bom, se eu limpo em fevereiro, a próxima data seria o quê? 2 mais 6, 8, seria em agosto, né? Então, a gente ter esse controle mais eficaz e mais rápido de eu identificar qual a próxima etapa dessa minha higienização. Olha só, eu posso pedir para o meu colaborador da minha empresa higienizar essa caixa d'água e eu sugiro que vocês acompanhem, porque se caso ele fala, eu limpei a caixa e ele não executar, vai dar aí 1 ano para ele poder limpar essa caixa d'água de novo. Então, essa caixa você precisa acompanhar. E se caso você quiser contratar alguém terceirizado para executar esse tipo de operação, de limpeza, você pode, desde que você peça a ele uma nota fiscal, né, e com todos os dados do que ele executou. Como?
tipo de produto, né, o tempo de sanitização que ele ficou, quais foram os procedimentos que ele fez e qual a próxima data também, tá? Então a gente acaba solicitando para o meu terceirizado ele fornecer essa planilha para a gente. O próximo é a monitorização de temperatura. Então eu tenho temperatura, tanto o controle da minha temperatura quente, dos meus produtos quentes, quanto dos meus produtos refrigerados ou congelados. E é importante a gente frisar que quando eu tenho um equipamento, já que você vai uma vez por semana ou você é um técnico permanente, você precisa ter os dados comparativos. Se ontem seu freezer ele estava a menos 12 graus, por que hoje ele está zero? Eu tenho uma variação de temperatura que eu preciso observar. Ele aumentou essa temperatura porque a porta estava aberta, porque houve um pico de energia, porque ele não tá o tempo todo abrindo e fechando. Então são dados que ele vai começar a te chamar a atenção. Agora, se você tem uma temperatura de geladeira de 4 graus, amanhã 5, voltou depois para 4, foi para 6, é uma oscilação que a gente ainda é aceitável. Agora, quando você tem uma temperatura que ela sai de 4 graus e por qualquer outro motivo ela foi a 25 graus, a gente vê que, primeiro, o refrigerador ele não está funcionando. Segundo, todos os dias ele estava vindo 4, 6, 7 graus. E agora ele saiu de 4 graus e foi para 25 graus. A primeira coisa que eu penso é que o refrigerador ele quebrou, tá? Então, é por isso que ele vai me servir de dados de parâmetros, né? Eu tenho esse controle para poder identificar que realmente o meu equipamento ele não está funcionando. E um dos fatores mais importantes e que já foi pauta, né, de uma das nossas palestras é o controle binômio tempo e temperatura. Aqui é o nosso ponto-chave para a gente poder eliminar, prevenir, reduzir os riscos que os micro-organismos eles podem nos proporcionar. Então é por isso, não desmerecendo as outras planilhas, mas a planilha de monitorização de temperatura é a crucial que a gente vai ter tanto para o nosso controle quanto para a fiscalização da vigilância sanitária. E um dos últimos pontos que a gente tem é a capacitação dos manipuladores em higiene. Quando a gente pensa nesse programa, eu preciso estar treinando constantemente o meu manipulador. E dentre os pontos de treinamento que a gente vai ter, é capacitar ele quanto à existência e os tipos dos micro-organismos, as boas práticas, os cuidados que eles precisam ter em todas as etapas de operação, tá? E aí, mediante a isso, não adianta você falar, contratei um funcionário, treinei ele hoje, e aí você nunca mais treina esse funcionário. Não, eu não posso fazer isso, tá? Então, a gente precisa ter uma periodicidade dessa capacitação. De quanto em quanto tempo? Bom, geralmente, você que também vai determinar, de 6 em 6 meses, de 3 em 3, de ano em ano, mas eu preciso ter uma frequência. Lembrando que essa frequência dessa capacitação é quando ou você mesmo pode promover esse treinamento, ou eu chamar uma pessoa de fora com um tema diferenciado, a gente trazer algo novo. Mas essa capacitação não tira a observação diária. Por exemplo, você foi lá e ensinou o seu manipulador a higienizar as mãos de forma correta. E quando você estava observando o fluxograma da sua preparação, você observou que o seu manipulador passou e abriu a lixeira com a mão. Nesse exato momento, você para só com aquele manipulador e orienta ele sobre a questão da higienização. Reforça a importância, faz ele lavar novamente e aí sim, você também pode registrar que naquele dia você observou algo errado e consertou, fazendo com que ele assine que novamente ele foi orientado, treinado e corrigido diante dessa situação. Por que eu preciso fazer isso? Porque imagina só, vamos supor que eu pego um alimento qualquer e dentro, quando eu for fazer a coleta de amostras ou uma análise microbiológica, eu encontro um Staphylococcus aureus, um micro-organismo oriundo praticamente da microbiota desse meu manipulador. Qual a justificativa que eu posso dar para a vigilância sanitária? Não tem algo plausível para eu falar que a culpa é do meu fornecedor. A gente vai ver que existem alguns micro-organismos que não tem para onde a gente fugir, que a culpa dele é realmente desse meu manipulador. Então, por isso que é tão importante a gente sempre frisar
a importância e deixar registrado, porque um dos maiores objetivos dessa minha planilha, ressaltando mais uma vez, é que ela vai nos auxiliar e fortalecer a nossa segurança, tanto alimentar quanto também para a fiscalização da vigilância sanitária, fazendo com que a gente, né, se livre aí de uma possível multa, uma possível fiscalização.